noite, criançada. Tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez para a gente ter mais um Devocional Kids. E hoje eu quero saber de vocês. Vocês conhecem a história da primeira Páscoa? De quando Deus, ele instituiu a Páscoa? Você sabe o que significa a Páscoa? Não? Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Mas para chegar na Páscoa em si, como Deus instituiu pela primeira vez, eu preciso contar uma história que aconteceu antes. Que foi assim: o povo hebreu, o povo judeu, que é o povo escolhido pelo nosso Senhor, estava escravizado. Eles estavam no Egito e os egípcios escravizavam eles. Eles estavam sofrendo muito, trabalhando demais, passando por coisas horríveis naquela cidade. E eles oravam e clamavam muito a Deus para que o Senhor conseguisse libertar eles. Até que Deus, um dia, ouviu o clamor deles, ouviu a oração deles e resolveu interferir. Ele instituiu um homem chamado Moisés. Moisés e o irmão dele, Arão, foram até Faraó conversar com ele e dizer que Deus tinha avisado a ele que era para libertar o povo dele. Deus dizia: Faraó, liberte o meu povo. Mas Faraó, com o coração muito endurecido, de tão mau e perverso que ele era, não quis libertar aquele povo. E aí Deus pegou e mandou a primeira praga, que foi transformar a água em sangue. E aí, toda a água do Egito se transformou em sangue. Não teve uma que não se transformasse em sangue. As águas dos potes, as águas da panela, as águas dos rios, todas as águas se transformaram em sangue purinho. E aí, Deus mostrou o seu poder àquele povo, tanto os hebreus, os escolhidos, como os egípcios e a Faraó. Porém, Faraó não quis dar ouvidos ao Senhor. Mais uma vez ele rejeitou a palavra do Senhor. E aí Deus avisou mais uma vez: Faraó, liberta o meu povo. Mas o coração de Faraó ainda estava endurecido. Então Deus mandou a segunda praga, que foi a de rãs. Apareceu muitas rãs durante toda a terra do Egito. Não houvesse um lugar que não houvesse rãs. Apenas no local onde ficava o povo de Deus. Os hebreus, que é o povo do Senhor, na terra deles, onde eles moravam, não apareceu. Mas em toda a terra do Egito estava cercada de rãs. Imagina que nojinho! E mesmo assim o coração do Faraó continuou endurecido. Ele continuou se recusando a libertar o povo de Deus. E aí Deus mais uma vez falou: Faraó, liberta o meu povo. E o coração de Faraó fez o quê? Permaneceu endurecido. Não quis libertar o povo do Senhor. E aí Deus mandou outra praga, a terceira: piolhos. Eram tantos piolhos, que agarram nos homens, nas mulheres, nos animais. Toda a terra do Egito estava cheia de piolhos. Imagine, até me arrepio. Será que aí o Faraó libertou o povo de Deus? Que nada, o coração do Faraó estava cada vez mais endurecido. Ele continuava cada vez mais perverso e não libertou o povo de Deus. Mesmo Deus mais uma vez mandando um recado para ele e gritando: Faraó, liberta o meu povo. Mas Faraó continuava sem querer libertar. Então Deus mandou a quarta praga, que foram moscas. Muitas moscas voando por toda a terra do Egito, nas casas, no palácio, em todo lugar na terra do Egito tinha muitas moscas. Detesto moscas. Mas ainda assim o coração do Faraó não amoleceu. Ele continuou resistente e sem querer libertar o povo de Deus. E mais uma vez Deus gritou: Faraó, liberta o meu povo. Ele usava o servo dele, Moisés, e o servo dele, Arão, para falar com o Faraó. Mas ainda assim, o
faraó não quis libertar. E aí Deus mandou a quinta praga, que foi quando todo o gado morreu. Não sobrou vaca, não sobrou boi, não sobrou bezerro, não sobrou nada. Todos morreram. Que poder do nosso Deus, hein? Olha quantas coisas ele já fez. E será que dessa vez o coração do faraó se aquebrantou? Será que amoleceu para poder libertar o povo de Deus? Que nada, continuava cada vez mais duro. E aí o Senhor mais uma vez mandou um recado para Faraó. Faraó, liberta o meu povo. E nada de Faraó querer libertar. Foi aí que o Senhor disse que ia ferir toda a terra do Egito. Todas as pessoas, homens, mulheres, o faraó, as crianças, todos começaram a ter várias feridas. Todos apareceram no corpo deles. Imagine que coisa horrível, tantos machucados. Será que assim, dessa vez, o faraó ia libertar o povo de Deus? Que nada! O faraó, mesmo com tantos machucados e vindo todo o povo da mesma forma, não libertou. Disse que não ia libertar e não ia mesmo. Mais uma vez, Deus mandou um recado para Faraó e disse: Faraó, liberta o meu povo. Faraó não quis libertar e Deus enviou então uma chuva de pedras que saiu destruindo todo o Egito. Muitas pedras caíram do céu, acabou com muitas plantações, com muitos animais, com as construções, a fim de que Faraó libertasse o povo. Será que dessa vez libertou? Não. O coração do Faraó continuava perverso, cheio de maldade, e disse que não ia libertar o povo de Deus. Então Deus mais uma vez falou para o Faraó: o quê? Comigo? Faraó, liberta o meu povo! E nada de Faraó libertar. Deus então mandou uma nuvem de gafanhotos. E vários gafanhotos saíram espalhados pela terra do Egito, estragando todas as plantações. Acabaram com tudo. Pense que coisa horrível. Um monte de gafanhotos espalhado pela casa, pelo telhado, pelo sofá, pelo quarto, pela cozinha, no palácio, na cama. Em todo lugar tinha um monte de gafanhoto. E todas as plantações foram devastadas. As que sobraram, né? Porque com a chuva de pedras, elas foram destruídas. E a que sobrou, os gafanhotos, traçaram tudo. Será que assim o faraó ia libertar? De jeito nenhum. O faraó não quis libertar. E mais uma vez, Deus falou: Faraó, liberta o meu povo. Como o faraó não quis, o Senhor fez descer sobre a terra do Egito uma escuridão tremenda. E aí, galera, pense aí, a cidade, o país, tudo no escuro. Como é que ia fazer as coisas? Como é que eles iam plantar, colher, cuidar do gado, arrumar a casa, arrumar o palácio nessa tremenda escuridão? Meu Deus! E agora, será que o faraó libertou o povo? De jeito nenhum. Mais uma vez o coração dele continuou duro. Dessa vez, Deus disse que ia mandar a pior das pragas, de uma forma que o Egito nunca viu e jamais haverá. Eles iam sentir uma dor tremenda, porque o Senhor ia mandar um anjo exterminador que iria passar por toda a cidade do Egito e iria levar o primeiro filho de cada família. Mas é aí que o Senhor institui a Páscoa. Agora sim começa a primeira Páscoa. Sabe por quê? Deus mandou que o povo de Israel, os hebreus, separassem um cordeiro de 1 ano puro, tinha que ser assim, ó, bem branquinho, sem nenhuma mancha, e assassem ele. E todas as famílias deveriam comer, cada família, um cordeiro desse, todinho, não poderia sobrar nada. E se por acaso sobrasse, deveria ser queimado. Deus mandou também que eles fizessem pães, tipo pão da ceia, sabe?
sem fermento, chamamos de pan-asma. Por quê? Porque se botasse fermento, ia ter que deixar a massa descansar para crescer, e não podia. Eles iam embora. Finalmente o faraó ia libertar o povo e Deus tinha certeza disso, porque ele ia mostrar o seu grande poder. Então tinha que ser tudo muito rápido e os pães tinham que ser sem fermento, para que assasse rápido. Ele também mandou que separassem as ervas amargosas. Quando eles comessem, essas ervas tinham que ser amargas, que era para eles se lembrarem sempre da dor e do sofrimento que eles passavam no Egito. E que você se lembra que lá atrás eles oravam muito, pedindo a Deus que libertasse, e Deus finalmente ouviu o clamor deles. Então, eles não poderiam esquecer desse grande poder que Deus agiu no Egito. Com tantas pragas, mostrando tanto poder, Deus operou naquele lugar de uma forma grandiosa. Pense aí. Então, eles teriam que repetir essa Páscoa todos os anos da vida dele depois daquele dia, para se lembrar do grande poder de Deus. Mas além disso, Deus mandou que eles usassem o sangue do cordeiro, aqueles que ele matou para assar e comer rapidamente, usasse o sangue e passasse na verga e nos umbrais da porta. E isso serviria como um sinal. Sabe por quê? Deus mandou um anjo passar por cima das casas. E à noite, esse anjo, ele passou pelas casas, pela terra do Egito. Toda casa que tivesse essa marca do sangue na porta, o anjo passaria por cima e não entraria naquela casa. A marca do cordeiro, a marca do sangue que foi derramado, protegeria aquela casa. E então, quando o anjo passasse na Páscoa, que significa passar por cima, ele não entraria naquela casa e aquela família estaria segura. Toda casa que não tivesse essa marca do sangue, o anjo iria entrar e ia levar a vida do primeiro filho de toda a família que tivesse naquela casa. Quando amanheceu, pense aí, todas as casas que não tinham o sangue tinham um filho morto. Que triste, né? Mas foi o que o faraó quis. Ele estava com o coração duro e não quis ouvir a palavra do Senhor. E Deus disse que era para ele libertar o povo. Então Deus fez isso para que o coração do faraó finalmente se quebrantasse. Com tanto choro, com tanta dor que existiu naquela terra, naquele dia, na terra do Egito, o faraó resolveu deixar o povo de Deus ir. E o povo finalmente foi liberto. Eita glória! Que Deus grandão operou tantas maravilhas, tantas coisas, mostrou o poder dele assim, com força, a ponto de que finalmente o coração duro, mau e perverso do faraó se quebrantou, amoleceu e ele permitiu que o povo fosse embora. E essa foi a primeira Páscoa, porque eles deveriam sempre lembrar do que passaram naquele tempo, escravizados, sofrendo, sentindo dor, e como Deus operou tão grandemente naquele local com aquele povo, o povo escolhido por Deus, o povo de Israel. Massa, né? Gostaram da história? Aprenderam o que é a primeira Páscoa? Como foi instituída? Depois de muitos anos, apareceu Jesus. Quando Jesus nasceu, ele instituiu a última Páscoa. Mas essa é uma outra história que eu vou explicar para vocês na próxima semana. Então vem comigo e não deixe de assistir para poder você aprender como é a Páscoa de hoje em dia. Tá legal? Tá combinado? Até a próxima! Tchau, galerinha! Beijos!